Justificação. Na Espanha, 2 irmãos cresceram juntos. Eram gêmeos e tinham tudo em conjunto. Mas, de repente, seus caminhos se separaram. Um aceitou Jesus como seu salvador pessoal e vivia em comunhão com ele. O outro, entretanto, acabou em má companhia. Seguiu o caminho do pecado e afundou cada vez mais em culpa e transgressão, até ser preso como assassino e condenado à morte. Um dia antes da sua execução, seu irmão gêmeo pôde visitá-lo ainda uma vez na cela da morte. Ele veio e ordenou ao irmão que trocassem rapidamente suas roupas. No fim da visita, o assassino deixou a cela, ficando nela o irmão inocente, que foi executado no dia seguinte. Ele tinha deixado uma mensagem ao seu irmão, que agora estava livre, dizendo: "Eu queria morrer por você, pois eu vou para meu Salvador no céu. Mas se você tivesse morrido na sua situação de perdição, iria para o inferno." O irmão libertado ficou profundamente abalado. Correu de volta à prisão e disse à direção: "Vocês executaram o meu irmão inocente. Eu sou o assassino. Eu mereço a morte." Mas lhe foi dito: "Um morreu. Isso é suficiente. Você está livre." Podemos compreender bem que agora o irmão culpado, que tinha experimentado tal amor, também queria crer no mesmo Jesus, que deu a seu irmão a força de morrer por ele. Ele tornou-se um verdadeiro cristão e ficou sabendo que Jesus Cristo nos amou e a si mesmo se entregou por nós à morte na cruz, que nós merecíamos. Prezado amigo que está ouvindo esta breve mensagem, ele morreu também por você. Jesus Cristo trocou o lugar com você. Ele foi às trevas do abandono de Deus para que você ficasse livre do castigo da morte eterna e da separação de Deus. A Bíblia diz em Isaías capítulo 53, versos 5 e 6: "Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos." Nós temos lido versículos que nos explicam na palavra de Deus como que o Senhor Jesus Cristo assumiu a nossa culpa, tomando sobre si todo o nosso castigo, o castigo que nós merecíamos por causa do nosso pecado. E agora, em Cristo, Deus pode justificar todos aqueles que depositam a sua fé nele, o recebendo como Senhor e Salvador das suas vidas. O significado desta palavra justificar é exatamente isto: é declarar justo. É quando Deus declara justo aquele que recebe a Cristo, baseado na justiça dele, sendo desfeita a culpa daqueles que o recebem. Nós somos declarados justos ou justificados no momento quando cremos no Senhor Jesus Cristo.
quando recebemos pela fé o sacrifício que Ele fez por nós na cruz. A justificação não nos faz justos, mas declara a nossa justiça. A nossa justiça vem de colocarmos nossa fé no trabalho completo de Jesus Cristo. Seu sacrifício cobre o nosso pecado, permitindo que Deus nos veja como perfeitos e sem qualquer mancha, por causa do fato de que, como crentes no Senhor Jesus Cristo, Deus vê a justiça de Cristo quando Ele olha para nós. Isso alcança as exigências de Deus para a perfeição, portanto, Ele nos declara justificados. Em Romanos capítulo 5 e versículo 18 e 19, o apóstolo Paulo escreve sobre isso da seguinte maneira: Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos ou justificados. Então esse pronunciamento é tão importante porque quando somos justificados, como diz em Romanos 5:1, nós temos paz com Deus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. É somente por meio desta justificação que temos em Cristo que podemos ter paz, comunhão e ser aceitos por Deus. Isso só é recebido, uma pessoa só pode receber esta justificação por um ato de fé no Senhor Jesus Cristo. Nossas boas obras, nossos atos de justiça não podem promover a nossa justificação. A Bíblia diz em Isaías capítulo 64, verso 6, que todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças, ou seja, aquilo que fazemos de bom, nossas boas obras, como o trapo da imundícia. Então, o que nós fazemos, mesmo as coisas boas, aos olhos de Deus, são comparados com um trapo sujo que não valem nada, porque todos somos pecadores e as nossas boas obras não nos purificam, não tiram nossos pecados. E Deus não pode aceitar os nossos atos de justiça como pagamento pelos nossos pecados. É sobre isto que o apóstolo Paulo fala aos Gálatas no capítulo 2 e verso 16, dizendo que, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Em Efésios capítulo 2 e versículo 10, o apóstolo Paulo diz que pela graça nós somos salvos mediante a fé. Isso não vem de nós, mas é dom de Deus, um presente, não de obras para que ninguém se glorie. Então é somente pela graça de Deus que nós podemos ser salvos. É um presente, é um dom gratuito. Ninguém merece o céu. Ninguém é digno de morar com Deus. E todos os que estão com Deus e os que estarão com Ele na eternidade estarão por causa da sua graça somente. Não porque fizeram alguma coisa, não pelas suas obras, mas porque aceitaram, receberam o presente da graça de Deus pela fé e foram declarados justos, justificados pela fé
em Cristo. Prezado amigo, você, se não fez isto, deve fazer o quanto antes. Você também deve crer no Senhor Jesus Cristo, confiar. Ele disse: quem crê em mim tem a vida eterna. Amém.